Nós estamos de volta com o debate que reúne os dois candidatos à Prefeitura de Toledo, ao vivo, aqui nos estúdios da televisão Tarobá. Vamos agora às regras deste segundo bloco do debate. Segundo bloco, candidato pergunta para candidato. 2 perguntas para cada um. O primeiro a perguntar será sorteado na hora. Haverá direito a réplica e tréplica. Pergunta, 40 segundos. Resposta, 2 minutos e 30 segundos. Réplica, 1 minuto e 30 segundos. Tréplica, 1 minuto e 30 segundos. E por consenso das duas coligações, este sorteio será realizado apenas para o início deste segundo bloco e a partir daí também no terceiro e quarto blocos, quando candidatos continuam perguntando entre si, nós vamos fazer a sequência desta mesma ordem a partir deste bloco. Vamos saber então quem começa perguntando para quem. Relembrando sempre que a pergunta é de 40 segundos, a resposta 2 minutos e meio, a réplica de 1 minuto e a tréplica de 1 minuto e meio e a tréplica também de 1 minuto e meio. Quem começa perguntando é o candidato João Poleto. Candidato, quero começar este debate repetindo uma pergunta que ainda não foi respondida. Recentemente, durante o governo do PMDB, o Estado não autorizou a construção de uma unidade básica de saúde na região do Concórdia e uma escola na região do Panorama, sendo que, inclusive, a área da escola foi adquirida, licitação realizada e os recursos que estavam comprometidos não foram liberados. Como o senhor explica ter apoio do governo do Estado quando o deputado que lhe apoia é o líder da oposição? Bom, eu fico preocupado com essa afirmação, porque o grupo político que o João Poleto representa está pautando apenas nessa questão a situação do nosso governo do PMDB. O governo Requião fez tanta coisa por esse município e também pela região. Primeiro, duplicou a 467. Investiu imensamente nos programas do Trator Solidário, o leite das crianças. O governador liberou 5 milhões de reais para a construção dos centros da juventude. Nós tivemos o IML que foi construído. O governo do PMDB foi tão positivo que o grupo político que o João Poleto representa condecorou o governador Requião com título de cidadania honorária. E eu quero dizer a você que nos assiste que a articulação política nossa com relação ao governo federal, ao governo do Estado, está sendo conduzida da melhor forma possível. O meu partido, o PMDB, dentro da sua história de transformação e lutas pelo Paraná, tem sido um partido que tem visão sobre os avanços que todo o Paraná possa ter. E nós temos 12 deputados do PMDB que estão nos ajudando. Aliás, esses deputados são base do governo Beto Richa. Por conta, o deputado Welter, que é o meu deputado, que apoia a gente com firmeza em Toledo, está nos ajudando mesmo sendo da oposição. O que nós desejamos é que o governador Beto Richa tenha a visão republicana de atender também o nosso governo, assim como o governo federal está atendendo Toledo. 90% dos investimentos externos de Toledo vem do governo federal. E é natural que o governador Beto Richa, dentro da sua inteligência, vai ajudar o povo de Toledo. E é isso que eu vou fazer quando prefeito. Este grupo que me apoia realmente nunca esteve com o apoio do governo do Estado do Paraná. Hoje, nós vemos dezenas de pessoas apoiando a candidatura do meu concorrente, dizendo que vão fazer, vai acontecer tudo no município de Toledo agora em época de eleição.
quando tinham a oportunidade de executar e de auxiliar, não o fizeram. Hoje, graças à parceria que nós temos com o governo do Estado, o governador Richa, já se comprometeu com Toledo em destinar os recursos para equipar o hospital regional, que por muitos anos deveria estar funcionando e não funcionou exatamente por uma opção política do governo do Estado. Temos também a possibilidade de continuar com a autódromo, em especial com a pista de arrancadas, com a promessa já do governador, e uma escola profissionalizante de ensino médio que será instalada na região da Grande Pioneira. Isto tudo demonstra que, além de construção de outras escolas, como é importante, como é indispensável ter, junto ao grupo, o governo do Estado, que estará nos apoiando e dando sequência àquilo que se fez sem apoio do Estado até hoje. Eu não posso compreender o que responde o João Poleto. É uma espécie de mau agradecimento a tudo aquilo que Toledo recebeu do governo Requião e Pessutti. É um mau agradecimento sobre o aspecto das políticas que o governo federal implantou em Toledo. O hospital regional que está sendo construído foi liberado por conta dos esforços de deputados do PT, inclusive do deputado da base aliado. Nós não somos mal agradecidos. O governo federal implantou restaurantes populares. O governo federal está conduzindo verbas para construção de UPA. O governo federal esteve presente sempre nas transformações do nosso município. Eu não posso acreditar que esta situação está no debate. Aliás, eu digo o seguinte, os governos, a partir do governo Lula, estiveram sempre voltados a atender a expectativa de soluções para os problemas dos municípios do Brasil inteiro. O próprio Requião, quando foi governador, o Pessutti fizeram isso. E o Beto Richa não vai fazer nada de mal por Toledo. Aliás, é um governador que a gente precisa respeitar, porque ele vai querer buscar a reeleição e eu, no governo, vou mostrar a ele que Toledo merece ter verbas para a gestão nossa. Muito obrigado aos candidatos. A partir de agora, então, vamos apenas seguir essa sequência. O candidato Beto Lunite fará a sua primeira pergunta ao candidato João Poleto. Poleto, eu, junto contigo, estive no Sindicato dos Servidores Municipais e nós estivemos presentes lá, verificando toda a situação que hoje os servidores de Toledo em todos os setores têm. Eu até comentava contigo, com muito respeito, a questão dos desafios que vamos ter com relação a isso. Você ouviu o que eles falaram. Você pactua com isso que está acontecendo com o servidor do nosso município, que tanto faz pelas questões de bom atendimento ao povo de Toledo? Bem, eu sou servidor público do município de Toledo, sou aposentado e tenho um compromisso com essa categoria. Não pactuo, o pactuo não é o momento desse debate. Pactuar com o que está acontecendo, sim, porque o que está acontecendo é a realidade fática. Agora, Poleto e Janice terão uma administração com resgate ao servidor público. Nós já assumimos o compromisso publicamente da revisão do plano de cargos e salário de todos esses servidores, um reenquadramento, o deferimento dos avanços, das progressões automaticamente. Nós vamos implantar, sim, uma política de valorização do servidor público, resgatar o diálogo, torná-lo como corresponsável pela administração pública. Afinal de contas, embora o prefeito seja responsável por toda a administração, é o servidor que atende a população. Então, esse nosso compromisso de avançar, mas temos que avançar com responsabilidade,
Não podemos também afirmar e dizer nós vamos conceder vantagens e vantagens que não são possíveis, porque nós estamos no limite prudencial com o gasto de pessoal. E só se consegue dar mais condição de remuneração se você tiver mais receita. Aquela sua colocação de que vai modificar ou transformar as dotações não existe, porque o orçamento é um só. Em sendo um só, o limite continua o mesmo. Mas nós, acima da questão salarial, vamos valorizar e valorizar cada vez mais o servidor. Tenho a certeza desse nosso compromisso, em especial em relação à CAST, que é uma preocupação de todo servidor. Esse é um compromisso que nós já assumimos publicamente e temos a receita e temos a condição de como viabilizar esse atendimento à população, no caso os munícipes, os servidores públicos na área de saúde. Eu gostaria de conversar com você, servidor público. Eu, como candidato das oposições, represento as mudanças para melhor. O candidato Poleto representa, como ele mesmo diz, e aqueles que aparecem no programa eleitoral dele, ele representa a continuidade. Portanto, eu como prefeito, quero estabelecer um diálogo constante para nós revermos todos os problemas que as carreiras têm de todos os setores. Nós precisamos fazer com que a presença do prefeito, através do seu governo, junto com os sindicatos, melhore as condições de trabalho do servidor. Eu fiquei estarrecido, povo amigo de Toledo, quando ouvi lá no sindicato dos servidores que nós temos problemas de ambientes não propícios ao bom desempenho do trabalho. Nós tivemos lá reclamações de que a saúde hoje tem o seu problema pautado na gestão. Nós tivemos lá os professores reclamando de que os 33% ainda não foram atingidos. Nós precisamos ter um diálogo com o servidor. Este merece o respeito. E eu, como empreendedor, administrador, sempre respeitei os meus colaboradores. E vou fazer isso na prefeitura. Na certeza dos avanços, João Poleto vai reformular os estatutos, o plano de cargos e salário de todos os servidores. A questão de ambiente de trabalho, a questão de segurança de trabalho, a questão de medicina do trabalho, a questão de valorização será sempre tratado como princípio de nosso governo, porque nós temos como um dos princípios transparência absoluta da administração pública e valorização do servidor público. Valorizar o servidor público é dar uma condição digna de trabalho, sim, é dar uma remuneração adequada, mas dentro das possibilidades do município. Não vou aqui assumir compromisso que seja impossível de cumprir, com um discurso falso, com um discurso infundado. Nós temos que ter uma realidade. Você que é servidor sabe qual é a realidade. Você já vive, você acompanha as audiências públicas, você consegue observar quando o município tem ou não tem condições. Este governo que me apoia fez uma recomposição salarial de 25% de atraso, pagando 56 milhões de reais nestes últimos anos. Então, quer valorização mais que esta de corrigir tudo o que se fez no passado? Muito obrigado, candidatos. E agora a vez do candidato João Poleto fazer a sua segunda pergunta neste bloco para o candidato Beto Luniti. O município de Toledo recebeu a nota 6,4 no IDEB, a segunda melhor nota entre os grandes municípios do estado do Paraná. Só para lembrar, a escola de Novo Sobradinho recebeu a nota 7,9, a 20ª do Brasil. Quero aqui destacar e agradecer o envolvimento de todos os que contribuíram para esta área. Qual é a sua política em relação ao tempo integral? Bom, eu gostaria de dizer aos telespectadores que nós temos
para a área da educação 7 objetivos e 65 iniciativas, ou seja, 65 propostas na área de educação. A escola em tempo integral, evidentemente, é uma necessidade que Toledo tem. Eu até tenho um dado interessante aqui, que nós podemos colocar a quem nos assiste, que no ano de 2012, nós temos 296 crianças atendidas, segundo dados oficiais do município, em tempo integral. E, pasmem, no ano de 1991, Toledo tinha na escola André Zenere 275 alunos. Portanto, houve um aumento de alunos em tempo integral. Sabe quantos aumentou em 16 anos? Em 20 anos? Vamos arredondar. 21 alunos. Um aluno por ano. Portanto, a escola em tempo integral no nosso plano de governo, que está incluso dentro das iniciativas que nós estamos estabelecendo, é começar um critério dentro do diálogo com as professoras, com quem entende da educação, e promover a escola integral em Toledo, o ensino integral, sob o escopo e a dedicação que se requer para isso. Nós precisamos reestruturar as escolas, fazer com que o modelo de escola integral seja por colégio e não apenas por sala. É importante que nós tenhamos a escola em tempo integral para promover cada vez mais o ensino sobre o aspecto profundo da pedagogia para a formação de novos cidadãos. Inclusive, a educação, para nós, é ponto fundamental, porque os governos que investem em saúde e em educação podem fazer crescer o PIB do seu município em até 25%, segundo dados de doutores em desenvolvimento econômico. Portanto, a educação no nosso plano de governo é prioridade por conta da construção de cidadãos do amanhã. Como é bom ouvir do candidato que diz que vai implantar a educação integral e vai falar com quem sabe. Nós já escolhemos uma candidata a vice que já fez e sabe fazer e vai implantar o tempo integral. Outro equívoco, dizer que se implantará tempo integral não só por sala e por escola, não é correto. O tempo integral sempre será e sempre deve e sempre foi em escola e não em uma sala isolada de uma escola. Isso é bom que se registre. Nós sim temos no plano de governo, está escrito, vamos implantar até o fim do nosso mandato em todas as escolas o tempo integral, possibilitando assim a integração com outra secretaria, Secretaria do Esporte, Secretaria da Cultura, Secretaria do Lazer, Secretaria da Criança, dando uma condição. Porque a evasão escolar nas 3 escolas que estão funcionando em tempo integral no município de Toledo é 0. E vamos, ainda implantando com tempo integral, nós vamos valorizar cada vez mais o professor, concedendo os 33% da hora atividade. Eu quero que você que está nos assistindo reflita sobre o que eu vou dizer agora. No ano de 2009, no plano plurianual de 2009, que corresponde aos anos de 2010 e 2013, trataram sobre escola em tempo integral. E não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, que na escola Ivo Welter nós temos 6 salas de aulas, na escola Valdir Becker nós temos 4 salas de aula, no CAIC nós temos 4 salas de aula. Portanto, equivocada a posição do João Poleto nessa questão da escola em tempo integral. Por outro lado, dizer o seguinte, a você que não foi escolhida ou não foi escolhido a ser vice do João Poleto, ele está desmerecendo a sua capacidade intelectiva sobre o aspecto da participação num debate profundo sobre escola em tempo integral. Segundo ele, só tem uma pessoa que conhece escola em tempo integral, que é a vice-prefeita dele.
Eu não. Eu quero envolver todos os professores e professoras, todos aqueles que conhecem de educação, para que nós possamos implementar em Toledo um modelo de escola em tempo integral que facilite a vida das crianças e das famílias. Eu quero construir cidadãos e cidadãs para o amanhã. Candidato Beto Luniti vai fazer a sua segunda e última pergunta neste bloco. Vai encerrar o bloco, portanto, ao candidato João Poleto. João, eu, como empreendedor que sou um apaixonado pelo desenvolvimento, pelo empreendedorismo, por aquilo que é a economia do nosso município. Vejo que Toledo necessita de uma política de desenvolvimento. E tenho notado nas minhas andanças e caminhadas que muitas empresas têm deixado o município por conta da falta de uma política definitiva de apoio e incentivo ao seu crescimento. O que o senhor propõe para as empresas que querem investir em Toledo? Nós não só propomos, como vamos viabilizar que todas as empresas que queiram se instalar em Toledo terão o apoio do município, como sempre foi dado. Nós temos hoje o maior parque industrial do Oeste, com 700 indústrias. Somos o 9º em arrecadação. Isso deve-se muito à indústria, ao comércio. Éramos 2.700 empresas em 2005 e hoje somos 7.500 empresas. Temos 40 mil empregos formais, o 7º maior empregador do Estado. Isto tudo demonstra que se fez em Toledo. Você não pode negar, você anda tanto quanto eu por toda a nossa cidade e vê a potencialidade, as inovações, a tecnologia em todos os setores avançando cada vez mais. Então dizer que Toledo não teve um apoio na parte de industrialização ou até no comércio, geração de emprego, geração de renda, não é verdade. Algumas empresas que saíram de Toledo não foi por falta de apoio, foi por uma opção de estratégia, foi por uma questão da própria empresa. Agora, o município não tem condições de fazer com que aqueles que queiram mudar, ir lá e dizer lá, você não pode mudar de Toledo. As pessoas têm a liberdade de escolher aonde se instalar, mas afirmar que não houve incentivo não é verdadeiro. Quantos parques foram criados, quanta assistência se deu e quanto o município ainda vai fazer. Logo, esta afirmativa de dizer que empresas foram embora de Toledo por falta de incentivo não é verdadeira. Temos dezenas, centenas de empresas que se instalaram em Toledo, estão gerando emprego e renda. Eu quero conversar com você, empresário, que está nos assistindo e que é testemunha ocular viva da história sobre o aspecto de apoiamento à indústria já instalada em Toledo. Analise a resposta que o candidato Poleto está dando e você vai ver com quem está a verdade. E fazer um alerta à comunidade de Toledo, porque de 2011 a 2012, que se encerra, nós estamos propensos a perder 8 milhões de retorno de ICMS ou da participação do bolo do ICMS. O meu governo vai ter diálogo, recursos para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, nós vamos ter incentivos fiscais para as empresas que querem aumentar o número de empregos. Nós queremos fazer parcerias com as universidades para que nós possamos constituir novas matrizes econômicas sobre o aspecto de criar empregos de qualidade, sob a forma de tecnologia. Toledo tem que ter incentivos com relação às empresas já instaladas. Eu tenho visitado empresas têxteis, metalmecânica, moveleira e que reclamam que não tem um apoio. Fui visitar uma grande empresa que recebeu
meia dúzia de carga de brita para o seu pátio? Não é verdadeira afirmativa de que a receita, o ICMS, o retorno do ICMS vai diminuir. Aliás, o candidato, meu concorrente, sempre faz essa afirmativa. Só para ter uma ideia, em 2010 aumentou 18,43 em relação a 2009. 2011 passamos também para 18,67 e a projeção para 2012 é a mesma, de crescimento. Logo, nós vamos sim continuar com incentivos da nossa forma, do nosso modo, adquirindo áreas, buscando valorizar a criatividade, notadamente com integração com faculdades, incubadoras de ideias, aonde quem conclui um curso, o estudante que tem uma ideia, o empresário compra essa ideia, o patrocina até que se viabilize a execução deste projeto. E, posteriormente, teremos as incubadoras industriais dando todo o apoio na tecnologia, na inovação, numa ponta de um novo setor industrial. Muito bem, antes de irmos ao nosso intervalo comercial, o primeiro pedido de direito de resposta foi formulado pela coligação do candidato Beto Luniti, sob a argumentação de que o candidato Poleto afirmou que as propostas para os servidores do candidato Luniti são falsas, sem ter detalhado onde estaria aí esta falta de verdade. A comissão da OAB Subseção de Cascavel, hoje aqui composta pelo seu presidente Luciano Catarinucci e também pelos membros Mônica Carvalho e Wagner Boer, estarão definindo se deferem ou indeferem esse pedido e nós teremos essa resposta logo após o nosso intervalo. Eleições 2012, você decide aqui na Tarobá.